Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. Amados, neste vídeo de hoje eu quero aqui trazer um documentário para vocês falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E trazendo aqui a confirmação para vocês que sim, que a Igreja Adventista ela é uma seita. E através desse documentário que eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão ter toda a confirmação referente que eu estou falando agora. Só não acredita, irmãos, quem realmente não quer acreditar, né? Ou seja, só os adeptos da seita, né, que já estão com a sua mente cauterizada, que já sofreram aí o controle mental da liderança desta seita, que não acredita, né, no que vai ser, né, trazido para vocês nesse documentário. Porque o próprio nome aqui diz, irmãos, documentário. Então vai ser tudo comprovado, meus irmãos, né, através da matéria de documentos, né, confirmando realmente que a Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e realmente uma seita aí destrutiva, meus irmãos, que vem aí, né, controlando totalmente aí os seus adeptos, aí acaba aí realmente sendo, né, uma seita destrutiva na vida das pessoas. E esse documentário, mas essa matéria, é lá do canal Para que Possamos, do meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, parceiro aqui do canal, Rodrigo Custódio. Então, irmãos, ele vai trazer todos os detalhes para nós analisarmos aqui e realmente comprovarmos que sim, que a Igreja Adventista ela é uma seita. E o interessante de tudo, irmãos, que nessa matéria, nesse documentário, vocês vão ver aqui que vai ser falada por um próprio pastor da organização. O próprio pastor da organização vai trazer aqui, né, critério, características, né, que realmente vai confirmar que a Adventista é uma seita. Então, irmãos, fique aí até o final desse vídeo. Não perca por nada esse vídeo, fique até o final. Eu vou deixar o vídeo aqui rolando para vocês. E no finalzinho, após o vídeo, eu vou vir aqui também trazer o meu comentário, também aqui falar realmente, né, o que eu penso a respeito, o que eu vejo, né, a respeito aí dessa matéria, se realmente o que o nosso irmão Rodrigo Custódio vai nos mostrar, né, é concernente, é coerente, né, a questão da afirmação dessa organização aí, né, realmente ser uma seita religiosa. Então fique aí até o finalzinho, aí até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para vocês. Mas antes, irmãos, de eu trazer aqui esse vídeo, né, na íntegra, completinho para vocês, eu quero pedir aqui para vocês, meus irmãos, que vocês não esqueçam aí de se inscrever aqui no canal, tá bom? Também deixa aí o seu comentário, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para mais pessoas. E também, meu irmão, não esqueça aí, tá bom, de ativar o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. Amados, também quero aqui trazer mais um recadinho rapidinho para vocês que já é inscrito aqui no canal, já um pouquinho mais antigo aqui do canal. Por favor, depois dá uma conferida na sua inscrição, vê se você ainda continua inscrito no canal, porque infelizmente, irmãos, o YouTube ele está desinscrevendo pessoas do canal. Não é só aqui no meu canal, mas muitos outros canais aí vocês vão perceber que o YouTube está desinscrevendo essas pessoas. Não sei o motivo, não sei o porquê, e às vezes é por isso que você não está recebendo notificação aqui dos conteúdos. Então, meu irmão,
Dá uma conferida depois, vê se você está inscrito ou não. Se não tiver inscrito, se inscreva de novo, ative o sininho de notificações e assim você não vai perder nada que acontece aqui nesse canal. Ou também, meus irmãos, você tem uma outra opção, que é o nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo vai estar o grupo de WhatsApp aqui do canal para você se inscrever e fazer parte desse grupo através do link. E nesse grupo, irmãos, é especificamente para eu estar notificando vocês, né, de sempre quando tiver conteúdos novos aqui no canal. Então faça isso, rapidinho você faz e você vai estar ajudando aí o nosso canal. Agora, sem mais delongas, irmãos, vamos aqui para o vídeo em nome de Jesus. E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que você e toda a sua família esteja muito bem. Uma das coisas que os pastores adventistas não gostam é de serem chamados ou considerados parte de uma seita. Eles não gostam disso. A maioria deles reclama, fazem vídeos de reação, não, nós não somos uma seita e assim por diante. Começa todo o chororô dos pastores adventistas. É normal, é a mesma coisa que tirar o pirulito de uma criança. A questão é a seguinte, na grande maioria dos casos, as pessoas que definem ou determinam ou falam que a igreja adventista é uma seita, geralmente são pastores de outras igrejas, ou apologistas de outras igrejas, ou teólogos, ou analistas religiosos, ou historicistas, né? Pessoas que de uma forma ou de outra estudam o desenvolvimento das organizações e chegam à conclusão, baseado nos estudos mais profundos, mais detalhados, que de fato o Adventismo do Sétimo Dia é uma seita moderna. Moderna, vamos dizer assim, desde o século XIX. Esse é outro detalhe importante para ser dito, porque quando o nome, o título, seita, vem externo, vem de fora da igreja adventista, eles tentam rebater dizendo, não, vocês falam isso porque nós guardamos o sábado, porque nós somos os guardadores da lei, porque nós somos a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus, de Apocalipse 14, etc, etc. E o membro adventista, ele cai nessa falácia, porque na bolha que ele vive, na prática, só ele e os judeus guardam o sábado. A maioria dos adventistas do sétimo dia não faz ideia do número gigante de organizações religiosas que guardam o sábado. Então, se autoproclamar remanescente, necessariamente não tem nada a ver com a atribuição da guarda do sábado, porque outras organizações religiosas fazem o mesmo. E falar simplesmente que a igreja adventista é uma seita porque guarda o sábado é algo completamente errado. Errado, 100%. Por quê? Porque guardar o sábado não é pecado. Guardar o sábado não é um erro. Guardar o sábado para salvação, como selo de Deus, como a separação dos bodes e das ovelhas, isso é outra conversa, tá? Mas, por incrível que pareça, a criatividade adventista não tem limite. E eu vou mostrar para você aqui algo que talvez poucos adventistas no Brasil conheçam. Você provavelmente conhece esse cara que você está vendo na tela. O nome dele é Mark Phelan. Mark Phelan é o evangelista da igreja adventista e foi por muitas décadas o evangelista, vamos dizer assim, mundial da igreja adventista. A voz da igreja adventista para aqueles que eles estavam tentando alcançar. Ou o proselitista adventista mundial. E o Mark Phelan, de uma forma ou de outra, conseguiu alcançar certo status dentro do adventismo e tanto ganhou que as suas palavras e as suas opiniões foram colocadas e impressas juntamente com a Bíblia. Então, saiu uma edição com as notas de estudo ou recursos de estudo do Mark Phelan, que você está vendo na sua tela, e essa Bíblia ela tem mais ou menos duas características. Primeiro, ela é uma tradução King James, que é a tradução predileta da Igreja Adventista e de Ellen White. Segundo ponto, ela tem as notas de recursos ou estudos no final da Bíblia, ou vamos dizer assim, no meio da impressão, eles inseriram as notas de estudo e comentários do Mark Phelan. Como você pode ver na tela, simples assim. Bom, o que nós vamos ver hoje? Nesses estudos, nesse contexto de colocar anotações e palavras do Mark Phelan na Bíblia, como estudos adicionais,
ele tomou a iniciativa de definir o que é uma seita dentro da Bíblia. Olha que interessante. Então, o Mark Phelan determinou e colocou 5 pontos que literalmente identificam uma seita. Então, são com base nesses 5 pontos do Mark Phelan, adventista do sétimo dia, que nós vamos estudar hoje. Então será um vídeo bem direto, bem dinâmico, e nós vamos provar que o próprio Mark Phelan determina a igreja adventista como sendo uma seita. Antes, você vai ver na sua tela aqui, tanto as páginas onde estão esses comentários, você vai ver aqui na sua tela, aqui do lado, os 5 pontos. E eles estão aqui marcados em vermelho e sublinhados com uma cor meio roxa, para vocês entenderem onde estão esses pontos dentro do contexto da Bíblia. Aqui na Bíblia, na página 91 e na página 92. Quais são esses 5 pontos? Aqui eu recortei junto com esse texto da Bíblia para que vocês possam ver a introdução do que ele fala, depois os 5 pontos de como identificar uma seita. Repito novamente, esse é um evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que colocou esse estudo de seitas dentro de uma Bíblia impressa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Okay? Vamos para o ponto número 1. Vamos lá. Como identificar uma seita? Por Mark Phelan, evangelista adventista do sétimo dia. Ponto número 1. Seitas geralmente têm um único líder humano poderoso que se torna o Messias ou a figura religiosa dessa seita. Isso está na página 91, ponto número 1. Então, o Mark Phelan diz o seguinte: quer identificar uma seita? Olhe para a organização e você vai encontrar um líder humano poderoso que se torna o Messias ou a figura religiosa dessa seita. Bom, nós estamos falando de Adventismo do sétimo dia. Então, vamos para alguns pontos. Será que a Igreja Adventista possui um líder humano que é uma figura religiosa da seita? Vamos lá. Para isso, nós vamos dar uma olhada num jornal da Igreja Adventista, apenas as fontes primárias. Advent Review em Sabbath Herald, na sua tela, um texto para você acompanhar com a gente. Esse é o jornal, uma edição do Advent Review em Sabbath Herald de novembro 27 de novembro de 1924. Essa é a edição número 45. Vamos a ela. Ponto número 1. Olha que nesse jornal a Igreja Adventista apresenta como sendo Ellen White, a líder suprema da Igreja Adventista. Leia comigo. Este dom, ou seja, o dom da profecia, ou o espírito da profecia, ou constitui outra marca distintiva de autenticidade e dá a garantia inquestionável de liderança divina. Portanto, Ellen White possui uma garantia inquestionável. Você não questiona Ellen White em aspecto nenhum. O texto continua. Inquestionável de liderança divina. Desde a idade precoce de 17 anos até o momento de sua morte, aos avançados 87 anos, a senhora Ellen White foi frequentemente usada pelo Espírito Santo para guiar o povo remanescente de Deus. Então, está claro aqui que esse texto está falando da líder da igreja, Ellen White. Nela, então, olha só que termo importante para você, adventista, dar uma olhada no texto de como a igreja adventista do sétimo dia apresenta Ellen White. Nela, na pessoa dela, a igreja remanescente possui o dom de profecia. Muitos volumes foram escritos por ela e estes continuarão a servir como guia para a igreja até o fim dos tempos. Advent Review em Sabbath Herald, 27 de novembro de 1924. Tá claro para você, adventista? Tá claro para você? Uma coisa que a Ellen White é inquestionável, através dela, nela, tá escrito ali, nela, in her, nela, a igreja remanescente possui o dom de profecia. Muitos volumes foram escritos por ela e estes continuarão a servir como guia para a igreja até o fim dos tempos. Ou seja, até a volta de Cristo, os escritos de Ellen White são inquestionáveis e através dela, da pessoa dela e nos escritos dela, todos esses estudos, os livros, as palavras, a teologia de Ellen White permanecerá inquestionável até o fim dos tempos.
Ponto número 1. Vamos então para o ponto número 2. Ponto número 2 do Mark Feeling, como identificar uma seita. Olha que interessante. Vamos lá. A palavra do líder da seita, no caso, vamos nos referir a Ellen White, ou os ensinamentos da seita tornam-se a verdade absoluta, ofuscando os ensinamentos das Escrituras. Isso foi o Mark Feeling que falou. Foi ele que disse. Mas será que a Igreja Adventista possui essa característica, número 2? Será que a Igreja Adventista possui uma líder onde a palavra dessa líder, ou os ensinamentos da seita em si, da organização, tornam-se a verdade absoluta, ofuscando os ensinamentos das Escrituras? Vamos lá, vamos para alguns pontos. Nós vamos passar aqui pelo livro de discipulado, trecho que você já acompanhou algumas vezes aqui no canal. Nós vamos repetir mais uma vez a necessidade que a Igreja Adventista coloca sobre a leitura da Bíblia, onde a Bíblia sozinha não é suficiente. Vamos lá. Diz o seguinte texto: mas se estudamos a Bíblia, alguém pode perguntar por que precisamos estudar qualquer outra coisa? A Bíblia não é tudo o que precisamos? Embora essa pergunta, a Igreja Adventista diz, pareça demonstrar fidelidade às Escrituras, na verdade, a nega. E aí o texto continua: lemos os escritos de um profeta moderno porque a Bíblia nos diz para fazê-lo. Livro de Discipulado, página 24. Então a Igreja Adventista afirma que somente a Bíblia sozinha, mais nada ao redor da Bíblia, mais nenhum material adicional, não é suficiente para que você consiga perceber a palavra de Deus em sua totalidade. Então, a Igreja Adventista apresenta de forma clara: a Bíblia sozinha não é suficiente. Você precisa de um profeta moderno. No caso da Igreja Adventista, eles estão defendendo Ellen White. Vamos para outro ponto. No site da Igreja Adventista, sobre declarações de confiança nos escritos de Ellen White, eles dizem o seguinte: reafirmamos a nossa convicção de que seus escritos, no caso de Ellen White, são divinamente inspirados, verdadeiramente centralizados em Cristo e fundamentados na Bíblia. Isso é o que a Igreja Adventista diz. Ao invés de substituir a Bíblia, eles enaltecem o caráter normativo da Escritura e corrigem as interpretações incorretas dela, derivadas de tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Eu acho impressionante porque aqui nesses termos que eles falam, eles dizem que reafirmam que os escritos de Ellen White são inspirados e que eles corrigem interpretações incorretas dela, derivadas do quê? Da tradição, da razão humana. Essa parte é muito séria, porque eles estão falando a razão humana, a razoabilidade, o pensamento crítico. Ele está em segundo plano do que a interpretação de Ellen White, da experiência pessoal, daquela coisa de muitas vezes quando nós falamos: nossa, eu estou salvo em Jesus Cristo, eu me sinto salvo em Jesus Cristo, sinto que Jesus está comigo, que Ele me salvou. Não, essa sua experiência pessoal não significa nada se a interpretação de Ellen White não estiver de acordo com o que você está falando. Da cultura moderna, o estudo combinado da Bíblia e de seus escritos provê uma experiência transformadora e de sustentação da fé. Ou seja, o estudo combinado entre Bíblia e os escritos de Ellen White vão prover para você uma experiência transformadora e de sustentação de fé. A combinação dos dois. Mais um ponto: o estudo desses escritos é um meio poderoso para fortalecer e preparar seu povo para o glorioso aparecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o estudo desses escritos de Ellen White é um método poderoso, é um canal poderoso para fortalecer e preparar você para a volta de Jesus. Então volta aqui no ponto que ele disse rapidamente sobre a palavra do líder da seita, ou os ensinamentos da seita, tornam-se a verdade absoluta, ofuscando os ensinamentos das Escrituras. Ofuscando significa o quê, gente? Olha aqui: corrigem interpretações incorretas dela, derivadas da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Isso aqui é o que é Ellen White para a Igreja Adventista. Então, ponto número 2, está claro para vocês que a Igreja Adventista também possui a característica 2. Os escritos do líder ofuscam a palavra
de Deus. Vamos para o item número 3. Item 3. Como identificar uma seita segundo Mark Phelan, o adventista Mark Phelan. Vamos lá. Cada seita usa táticas de pressão para coagir os membros à submissão. Será que a igreja adventista faz isso? Será que a igreja adventista tenta coagir seus membros para conseguir o que ela quer? Será que adventistas alguma vez já te pressionaram para que você votasse a favor de alguma coisa nas comissões da igreja, nas reuniões da associação da sua região? Os presidentes, secretários já fizeram alguma pressão ou fizeram algum tipo de tática para influenciar você a votar ou agir de acordo com o desejo do presidente, da secretária, do outro representante ministerial, pastores adventistas? Será que alguma vez vocês já foram coagidos? Foram usados telefonemas, e-mails, reuniões por volta das 11 da noite, 10 da noite? Alguma vez será que alguns batismos e fichas batismais de pessoas que necessariamente nem existiam ou de pessoas que na verdade nem tinham passado pela igreja adventista foram inseridos no sistema e você foi coagido a fazer isso por alguma razão? Será que existe alguma coisa dentro da igreja adventista, nas comissões da igreja, dos membros, que força o membro a obedecer a organização? Será que isso acontece? Ou será que existe algum evento especial da igreja adventista que Ellen White apontou como sendo o único evento do qual você precisa obedecer e abaixar sua cabeça? Não. Vamos olhar. Vamos dar uma verificada. Livro Testemunhos para a Igreja, volume 3. Ok? Vamos lá nesse trecho. O que Ellen White está falando aqui? Foi-me mostrado que o julgamento de nenhum homem deve ser submetido ao julgamento de qualquer outro homem. Então, nada do que eu possa decidir ou que eu possa fazer deve ser julgado por um outro. Ou algo que um pastor faça deve ser julgado por mim, ou o que eu faça possa ser julgado por um pastor ou por um membro, e assim por diante. Humanos não devem exercer julgamento sobre os outros. Mas, aí vem o mais. Mas quando o julgamento da Conferência Geral é a reunião mundial dos adventistas, acontece a cada 4 anos, 5 anos nos Estados Unidos, e é o grande encontro dos adventistas no mundo, é uma reunião gigantesca, tá? Onde todos os delegados da igreja vão lá, se reúnem, eles tomam decisões administrativas, teológicas, é um grande evento da igreja adventista, chamado Conferência Geral. Mas quando o julgamento, as decisões da Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra. Vou ler de novo para você, adventista, que não entendeu isso. Ellen White diz que a Conferência Geral da Igreja Adventista é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra. Para pensar num absurdo disso. Reflete um pouquinho nessa situação. A Conferência Geral, aquela reunião que acontece da Igreja Adventista, é a mais alta autoridade de Deus sobre a terra. Então, o julgamento dessa conferência, ok? Quando ele é exercido, a independência privada e o julgamento privado não devem ser mantidos, mas sim entregues. Seu erro foi manter persistentemente seu julgamento privado do seu dever contra a voz da mais alta autoridade que o Senhor tem sobre a terra. E aqui Ellen White está se referindo a uma pessoa, é um testemunho, entre aspas, né? É uma mensagem direta para uma pessoa que está se voltando contra algum ponto ou está fazendo um julgamento próprio sobre alguma questão. E ela fala assim, a partir do momento que a Conferência Geral da Igreja Adventista se reúne, meu amigo, você cala a sua boca. Toda a sua independência privada, a sua liberdade de consciência, ou o seu julgamento privado, as suas próprias decisões, a sua própria perspectiva de pensamento, tudo isso não deve ser mantido. A partir de agora, você está abaixo da Conferência Geral da Igreja Adventista, que segundo Ellen White, é a mais alta autoridade que o Senhor, Deus, tem sobre a face da terra. Então aqui dá para você ter uma ideia mais ou menos do que significa a organização adventista do sétimo dia. Você não pensa por você mesmo, você pensa de acordo como nós, igreja e organização, pensamos. E a partir do momento que nós executamos um juízo, um julgamento, você cala sua boca, você para de pensar com as suas próprias independências privadas ou julgamentos privados independentes. Você abaixa a cabeça e você obedece.
Só que dentro do contexto das associações, das comissões de igreja, das uniões, das divisões, isso se representa, se replica, se repete dentro desse contexto, onde a Adventistas do sétimo dia abaixam a cabeça, ou obedecem, ou são cortados. Vamos então para o ponto número 4 de como identificar uma seita. Vamos lá. Mark Finley falando, ok? Muitas seitas rejeitam a verdade central do Evangelho de que Jesus é o divino Filho de Deus. Esses grupos negam que sua morte tenha providenciado a salvação para toda a raça humana. Eles negam isso. Como resultado, a salvação é obtida por meio da obediência aos ensinamentos de quem? Da seita. Em vez de pela aceitação de Cristo e obediência a Ele através do amor. Então, o Mark Finley colocou de uma forma bem clara que seitas rejeitam a verdade que Jesus é divino e Filho de Deus. Eles negam que sua morte tenha providenciado salvação e que a salvação é obtida por meio de obediência. A salvação é falsamente obtida por meio de obediência aos ensinamentos da seita. Então você rejeita a divindade de Cristo, você rejeita que a morte de Cristo tenha sido cabal, final para a salvação, e você ainda afirma que a salvação ela só é obtida se você obedecer à seita e os ensinamentos da seita. Mas, Rodrigo, será que a Igreja Adventista defende esses pontos? Será que a Igreja Adventista pode ser identificada dessa forma? Bom, vamos ver. Vamos dar uma olhada. Uma olhada com bastante calma. Esse cara que você está vendo na tela se chama J.N. Andrews. J.N. Andrews. A Igreja Adventista considera o Andrews como sendo o maior teólogo da história da Igreja Adventista. Não é para menos que a Igreja Adventista, que é a maior universidade da Igreja Adventista, a mais famosa de todas, a Universidade Andrews, recebeu esse nome por conta do J.N. Andrews, esse cidadão que você está vendo na sua tela. Nós vamos passar aqui agora num artigo bem interessante que o maior teólogo da Igreja Adventista de todos os tempos escreveu para os Adventistas, numa publicação oficial da Igreja Adventista. E aqui você está vendo o Advent Review and Sabbath Herald. E nós vamos nos concentrar num artigo específico que ele começa a falar sobre Cristo, sobre a divindade de Cristo. Acompanhe comigo o que ele escreveu. Adão, de toda a raça humana, foi o único sem pai, sem mãe e sem descendência. Mas Adão teve começo de dias e fim de vida. Ou seja, Adão foi criado, nasceu na sua criação, Deus criou Adão e ele morreu. Ele continua. Enoque não teve fim de vida. Olha que interessante. Por quê? Porque Enoque foi tomado por Deus, de acordo com a palavra. Mas teve todas as outras coisas que Paulo diz que Melquisedeque não teve. O mesmo acontece com Elias, que, aliás, não existiu muito tempo depois dos dias de Melquisedeque. E agora vem a parte especial sobre Jesus. E quanto ao Filho de Deus, Cristo, no caso, ele também seria excluído desse grupo em cima que ele mencionou, pois tinha Deus como seu Pai. E, olha isso, em algum momento na eternidade do passado, teve um princípio de dias. Portanto, o maior teólogo da Igreja Adventista do sétimo dia, o cara que deu o nome para a maior universidade da Igreja Adventista do sétimo dia, afirma de forma clara e transparente que Jesus é um ser criado. E Ellen White, no livro História da Redenção, confirma isso que o Andrews está falando, porque ela afirma que Jesus Cristo era apenas um ser que não tinha honra, não tinha glória e não tinha autoridade. E tudo isso foi recebido através de Deus num momento da eternidade. E foi por essa razão que Satanás se voltou contra ele. Então, existe um alinhamento, existe sim um alinhamento, dizendo que Jesus Cristo foi um ser criado. E aqui o maior teólogo da Igreja Adventista não deixa nenhuma dúvida para vocês sobre esse artigo e sobre esse ponto. Vamos avançar, tem mais? Vamos falar de Uriah Smith. Uriah Smith,
um nome importantíssimo na Igreja Adventista, um dos editores mais prolíficos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aliás, responsável por todas as publicações, junto com Tiago White, dos grandes jornais e publicações da Igreja. Bom, o que Uriah Smith disse no livro Looking unto Jesus, ou Olhando para Jesus? E nesse livro, Uriah Smith falou uma coisa bem interessante. Presta atenção. A morte de Cristo e a expiação não são a mesma coisa. E isso resolve completamente a questão. Essa afirmação de Uriah Smith, Adventista do Sétimo Dia, editor e responsável pelas publicações e pela palavra oficial da Igreja Adventista. Ele diz que a morte de Cristo e a expiação não são a mesma coisa. E isso resolve completamente a questão. Cristo não realizou a expiação quando derramou o seu sangue na cruz. Eu quero que o Adventista leia isso. Leia. Cristo não realizou a expiação quando derramou o seu sangue na cruz. Que esse fato fique para sempre fixado na mente. Isso não é uma negação da expiação, que é a esperança do mundo, mas apenas um ajuste para colocá-la em seu devido lugar, onde não entre em conflito com outras grandes verdades da Bíblia. E aqui ele se refere especificamente ao juízo investigativo. Juízo investigativo esse que o pastor Iago disse que não é nada demais. Não é nada demais. Eu gostaria que o pastor Iago lesse esse texto aqui e outros textos do Adventismo sobre a negação da expiação de Cristo completa na cruz. Eu gostaria realmente que ele lesse esse texto. Uriah Smith, no livro Looking unto Jesus, página 237. Mas aí o Adventista pode estar falando, mas isso foi o Uriah Smith, Rodrigo. Isso foi o Uriah Smith, isso não tem nada a ver com a palavra da profetisa de Deus. A profetisa de Deus iria falar uma coisa dessa? Ellen White iria falar que a expiação não foi completa, que o sangue de Cristo não valeu na cruz para a expiação dos pecados? Ellen White nunca falaria isso, isso foi o Uriah Smith. Tudo bem. Então vamos lá. Patriarcas e profetas. Vamos lá para a página 357. O que Ellen White disse? O sangue de Cristo, embora fosse para libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Ele permaneceria registrado no santuário até a expiação final. Assim como no tipo, o sangue da oferta pelo pecado removia o pecado do penitente, mas permanecia no santuário até o dia da expiação. Novamente, o que é isso? Juízo investigativo. Ellen White está falando o sangue de Cristo, embora fosse para libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Está aqui na sua frente, Adventista. Vamos para mais um ponto? Vamos para o livro Primeiros Escritos. Vamos lá. Primeiros Escritos, Ellen White diz o seguinte: então me foi mostrado um grupo que estava uivando em agonia, em suas vestes estava escrito em grandes caracteres, foste pesado na balança e achado em falta. Por quê? Nessa visão que ela teve. Perguntei, quem era esse grupo? E o anjo da Ellen White disse, são aqueles que uma vez guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar em alta voz, cremos na tua vinda e ensinamos com energia. Enquanto falavam, seus olhos caíam sobre suas vestes e viam a escrita. E então gemiam em alta voz. Vi que haviam bebido das águas profundas e sujado o restante com seus pés, pisotearam o sábado. E foi por isso que foram pesados na balança e achados em falta. Portanto, pessoas que guardam o sábado e depois deixam de guardar o sábado vão perder a sua salvação. Isso Ellen White foi mostrado em visão para ela, que pessoas que não guardam mais o sábado estão perdidas. Elas vão uivar de agonia, segundo Ellen White. Portanto, volto aqui nos pontos do ponto 4 do nosso querido Mark Phelan, determinando o que é uma seita. E nós passamos pelos 3 pontos dessa afirmação, número 4. Rejeitam a verdade de que Jesus é divino, portanto Jesus é um ser criado, como o J.N. Andrews falou. Negam que a sua morte tenha providenciado salvação, ou seja, o sangue de Cristo não cancela pecados, a expiação não foi completa na cruz. E terceiro, a salvação é obtida por meio de obediência aos ensinamentos da seita. Se você deixar de guardar o sábado, você perde a sua salvação. Todos os 3 pontos aqui para você, no item número 4. Vamos para o último item do nosso querido Mark Phelan.
As seitas frequentemente incentivam seus convertidos a deixarem suas famílias. Ao isolarem os membros da família, eles realizam suas táticas de lavagem cerebral. O cristianismo bíblico chama homens e mulheres para seguirem Jesus e defenderem a verdade, mas não exige que abandonem suas famílias. E aqui ele fala que o cristianismo bíblico chama homens e mulheres para seguirem Jesus e defenderem a verdade. Mas ele fala que o mesmo cristianismo bíblico não exige que abandonem suas famílias. Bom, a gente pode falar o que Jesus disse. Jesus foi muito claro dizendo o seguinte, Lucas 14, 25 a 27. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é Jesus falando. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 10, 34 a 39, você pode encontrar. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. 35, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E Cristo está falando especificamente sobre as escolhas que você precisa fazer na vida, não são entre pais e mães, filhos e filhas, amigos e amigas, sogras e noras. Esse não é o contexto. Você me escolhe primeiro. Eu estou acima disso, acima de qualquer coisa. Só que a Igreja Adventista coloca que as seitas, elas frequentemente incentivam seus convertidos a deixarem suas famílias. Será que a Igreja Adventista alguma vez mencionou isso? Será que a Igreja Adventista alguma vez falou isso? Vamos lá. E aqui na sua tela você está vendo algo bem interessante. É uma revista voltada para os jovens, The Youth Instructor. E essa revista, numa edição bem particular, onde eles falavam sobre a história de Ruth, numa lição da escola sabatina, Sabbath School Lessons, eles fizeram uma pergunta depois de analisarem a história de Ruth e contarem como a história de Ruth, contexto da história de Ruth, né, para os jovens. Eles fizeram uma pergunta muito interessante, a pergunta número 3, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Pergunta 3. Que conforto há nessa história para os jovens que possam achar necessário o quê? Deixar a família e os amigos para aceitar a mensagem adventista? Qual conforto na história de Ruth vocês possam achar necessário, vocês jovens, a ponto de ser necessário deixar a família, os amigos, para aceitar a mensagem adventista? Ele foi muito específico aqui, a mensagem adventista. Volto aqui nos textos de Jesus. Cristo está falando sobre seguir Ele, sobre falar sobre Ele, sobre Cristo Jesus está apresentando o abandonar o pai e a mãe, abandonar os amigos, etc., o mundo por Ele, por Cristo. A Igreja Adventista está questionando os jovens da seguinte forma: bom, que conforto você está vendo nessa história e que pode ser importante, talvez, no momento em que você achar necessário deixar a sua família e amigos para aceitar, lembre-se, aceitar a mensagem adventista. The Youth Instructor, agosto 7 de agosto de 1962. Podemos então fechar esse vídeo passando pela lista e checando todos os itens que o nosso querido Mark Filling comentou. 1. A Igreja Adventista possui uma liderança e autoridade ilimitada sobre as pessoas? Um líder humano, poderoso, centralizado na seita? Sim, podemos confirmar que sim. Essa na pessoa, obviamente, de Ellen White. A Igreja Adventista não é só a Escritura, com ensinos de seita que substituem as Escrituras. Sim, a interpretação de Ellen White e a posição de Ellen White serve como um adendo, como algo suplementar para colocar acima da Bíblia, para que elas juntas com a Bíblia formam uma nova visão, uma nova revelação para ajudar você a se preparar para a volta de Cristo e, além do mais, são uma autoridade completa na sua vida. A combinação da Bíblia com Ellen White é a perfeição para o Adventismo, a perfeição completa para a compreensão da Bíblia. Somente a Bíblia não é suficiente. Percebemos isso
mais uma vez. Item número 2. Item número 3. Existe coerção e pressão na igreja adventista? Óbvio, táticas teológicas forçam a submissão dos membros. E a igreja adventista apresenta, através de Ellen White, que eles são o corpo mais importante, de maior autoridade na face da terra, reconhecidos diretamente, oficialmente, por Deus. Então Deus colocou a igreja adventista na face da terra justamente para que você fosse subserviente a essa organização, porque não existe outra organização mais importante, com maior autoridade do que a igreja adventista e a Conferência Geral na face da terra. Essas são palavras de Ellen White. E esse órgão, essa organização, tem sobre você total controle sobre o seu julgamento racional e a sua liberdade de consciência. Último ponto, penúltimo no caso, doutrina distorcida, negação da salvação somente pela graça em Cristo. E é exatamente isso. Exatamente isso. A igreja adventista nega a salvação unicamente através da graça de Cristo, porque eles colocam elementos dentro do processo da expiação que removem a completa e sólida expiação de Cristo na cruz. Além, é óbvio, de colocar Jesus como um ser criado, como vocês viram nesse vídeo, o grande teólogo da igreja adventista. Por fim, isolamento familiar, sim. São muitos os casos, dezenas e dezenas e dezenas de casos, onde a própria igreja, onde pastores, hoje, atualmente, estão falando para anciãos de igreja que têm suas esposas que estão indo na direção contrária da fé adventista, para que eles se separem, para que eles se divorciem dessas mulheres com filhos, para que eles abandonem os seus lares e permaneçam na igreja adventista. Aliás, tem uma história de um pastor adventista, que disse para um ancião: não se preocupa não, pode se divorciar dela que nós vamos arranjar uma esposa adventista para você. A esposa e os filhos sendo chutados de casa porque não seguem a igreja adventista do sétimo dia no Brasil. As histórias são muitas, não são poucas não. Portanto, fica aqui a confirmação oficial, através da palavra de um adventista do sétimo dia, dos 5 pontos que esse adventista do sétimo dia colocou dentro de uma Bíblia, mostrando que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita e possui todas as características de uma seita, de acordo com a visão de Mark Phelan, um evangelista da igreja adventista do sétimo dia. Portanto, eu desejo para você uma excelente semana, uma reflexão nesses 5 pontos do Mark Phelan, mais uma demonstração clara, transparente, de que a igreja adventista do sétimo dia é sim uma seita, e baseado na métrica do Mark Phelan, se torna pior que uma seita. A gente se vê na próxima. Uma excelente semana. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos orando por você, para que você desperte desse sono adventista do sétimo dia e encontre Jesus Cristo na sua vida. Um abraço. Amados, então, como vocês viram através dessa matéria, a afirmação, a confirmação de que a igreja adventista do sétimo dia realmente é uma seita. E como eu falei para vocês no início, o interessante de tudo isso é que o próprio pastor da organização, com certeza ele quis defender a adventista, mas ele acabou, na verdade, afirmando que a adventista é uma seita, porque as 5 características que ele trouxe aqui para identificarmos uma seita, realmente todas elas condiz com o que acontece dentro do adventismo. Então ele próprio acabou confirmando, podemos dizer assim, ele próprio denunciou a própria instituição como uma seita. Então não tem mais dúvida nenhuma, meus irmãos, não tem mais dúvida nenhuma de que realmente a Adventista do sétimo dia ela é uma seita que vem enganando milhares de pessoas e precisamos tomar muito cuidado com isso. E é por isso que eu peço para vocês, meus irmãos, encarecidamente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, mostra para essas pessoas a verdade, a realidade sobre
o adventismo. Principalmente você conhece, né, alguma pessoa que faz parte dessa religião, desta seita. Compartilha com ele, mostra a verdade para ele, ajude ele a entender, ajude ele a realmente conhecer a verdade sobre esta seita, para que ele possa, irmãos, se libertar disso o mais rápido possível. Amém, meus irmãos? Então, aqui está o nosso vídeo de hoje, aqui está o nosso documentário de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam aí de se inscrever no canal, também de deixar o seu link, o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Também não esqueça, meus irmãos, não esqueça também aqui das suas notificações, tá bom? Ative o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Você que é mais antigo aqui do canal, dá uma confirmada se você ainda está inscrito, porque o YouTube está desinscrevendo a pessoa. Não sabemos o motivo, porquê, mas está acontecendo. Não só aqui no meu canal, mas em muitos outros canais está acontecendo isso. Então dá uma conferida lá. Se você foi desinscrito pelo YouTube, se inscreve de novo, ative as notificações novamente, para que assim você possa receber todos os conteúdos. E também, irmão, tem uma outra opção, que é o grupo de WhatsApp. Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. É só você ir lá no link que vai estar na descrição. Entra na comunidade, entra no nosso grupo de WhatsApp. E esse grupo, irmão, é especificamente para notificar vocês de conteúdos novos aqui do canal. Amém? Então fiquem todos na paz de Jesus. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e até a próxima, se assim o Senhor ele nos permitir. Um abraço e até mais.